TDAH e comorbidades. O que é isso? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem aparecido muito para mim em perguntas ali no meu Instagram, que é o que vem junto com o TDAH? O que pode vir junto, né? Não é o que vem junto, mas o que pode vir junto com o TDAH. O que a gente precisa entender? O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele é genético, o cérebro se desenvolve de uma forma diferente e com isso, mais algumas coisas podem acontecer junto com o TDAH, que a gente chama de comorbidade. Sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga especialista em TDAH, e aqui eu converso com você sobre o TDAH. Por quê? Porque o TDAH ele é complexo, mas ele não precisa ser pesado. E eu tô aqui para mostrar para você que é mãe de uma criança, de um adolescente com TDAH, tudo sobre o TDAH, explicar como que ele funciona. Então, se você voltar a ver tem vários vídeos aqui que já explicam, que já falam. Mas hoje eu quis trazer aqui porque tem aparecido muito essa dúvida lá no meu Instagram. Então vamos juntas. O que a gente precisa entender? TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? E aí, segundo o DSM, o que é o DSM? É o Manual de Diagnósticos dos Transtornos Mentais, tá? Que é um manual onde a gente tem todas as características dos vários transtornos, de TEA, da questão do transtorno de aprendizagem, de ansiedade, de várias, motricidade, tem várias coisas lá que estão descritas no DSM. O TDAH é um dos transtornos do neurodesenvolvimento, certo? Porque a gente também tem o TEA, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, o transtorno de aprendizagem, que é o que a gente, né, antigamente, hoje em dia ainda se fala, mas caiu em desuso no DSM, tá? Que é a dislexia, a descalculia, então tudo isso daí tá descrito lá. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E ele tem apresentações. Então ele tem sintomas de como ele vai ser apresentado aí, né? Se ele vai ser desatento, se ele vai ser hiperativo, se ele vai ser combinado, que tem os dois juntos. Mas o que é mais importante da gente entender? O TDAH, ele é um transtorno onde a hiperatividade muitas vezes está dentro, tá na cabeça, né? O cérebro não para. É aquele... tem um meme, né, que fala sobre isso, mas é como você ter 100 lasers apontados para você. Você é um gato, você tem 100 lasers apontados para você o tempo inteiro, né? Então o cérebro está sempre em movimento, o cérebro está sempre ali nessa agitação, nessa hiperatividade. Por isso que a gente fala, por isso que hoje em dia tudo é TDAH, não tem mais só o TDA, né? Tá, Karina, mas né, vamos ao foco desse vídeo aqui. O que pode vir junto? O que eu tenho visto, muitas pessoas têm me perguntado o TDAH vai demorar para alfabetizar? O TDAH vai ter dificuldade na escola? O TDAH vai aprender? O TDAH... Sim, o TDAH vai aprender. Não necessariamente o TDAH vai ter dificuldade na escola. Pode acontecer? Pode acontecer. O que a gente precisa entender é que existem algumas coisas, por isso, gente, que duas coisas eu vou trazer aqui para você. A avaliação é muito importante. Não adianta eu bater o martelo e falar, tem TDAH, toma esse remedinho aqui, tá ótimo, tá tranquilo, vai, lindo, acabou, show. Para algumas crianças vai funcionar, para algumas não. Por quê? Cada TDAH é único. Assim como eu sou única, assim como você é único, assim como você que é mãe é única, cada um tem as suas diferenças, tem as suas dificuldades, tem as suas facilidades. Então eu preciso avaliar para ver o quê? Aonde está a lacuna dessa criança, desse adolescente? Aonde que falta? Qual das funções executivas eu preciso desenvolver para que essa criança, para que esse adolescente consiga aprender, tá? Às vezes, gente, a falha vai estar em uma das funções executivas que não vai fazer diferença no aprendizado.
Às vezes, essa criança, esse adolescente pode ter junto uma comorbidade que vai acabar, sim, atrapalhando a questão, por exemplo, da alfabetização. O que é uma comorbidade? Junto com o TDAH pode vir um outro transtorno, que é o transtorno específico da aprendizagem, que daí pode ser na leitura, na escrita, na matemática, que é a dislexia, a descalculia, tá? Ou então a disgrafia, que é a parte motora, ou a desortografia, que também é um transtorno específico da aprendizagem. Pode acontecer junto com o TDAH. Ou pode ser o contrário, junto com o TDAH, essa criança, esse adolescente pode ter altas habilidades de superdotação. Também pode ser aí uma comorbidade, que é o quê? Ele não vai ter questão nenhuma de aprendizado. Pode acontecer também que na fase do ensino fundamental não teve nenhuma dificuldade, passou de ano bonitinho, chega lá no 6º ano, né, no Fundamental 2, começa a ter problemas. Por quê? Carga cognitiva aumenta, a exigência de atenção, a exigência, o peso fica maior e aí começa a ter problemas, tá? Ou então passa Fundamental 1, passa Fundamental 2, chega lá no ensino médio, começa a ter problema. Carga cognitiva, fica muito pesado. Imagina assim, ó, você vai equilibrando os pratinhos ali, né? Vai equilibrando os pratinhos, vai equilibrando. Se você não sustenta esses pratos, se você não coloca ali, né, uma mesa para segurar, um suporte, se você não faz ali todo um trabalho, uma hora esses pratinhos vão cair. Com o TDAH é a mesma coisa. Então, é muito importante que haja uma avaliação para ver aonde é a lacuna. Onde o TDAH mostra a sua característica maior. Aonde precisa trabalhar com essa criança, com esse adolescente, para que lá na frente esses pratinhos não caiam tudo na cabeça dele e dela. Como que precisa trabalhar? Isso quem vai dizer é um especialista. Por isso que é muito importante que você faça o acompanhamento da sua criança, do seu adolescente. Às vezes vai precisar de uma terapia, acompanhamento, às vezes não. Acompanhamento psicológico, eu falo que todo mundo precisa. Eu preciso, você precisa, seu filho precisa, sua filha precisa, tá? Sempre falo, para mim terapia tem que ser igual dentista. Você vai pelo menos uma vez por ano lá para ver não tá tudo bem, vamos fazer só uma limpezinha aqui, ó, né? Fechou, valeu. Terapia é necessária. Para quem tem TDAH, então, trabalhar a parte emocional é essencial. Trabalhar o emocional, trabalhar a questão de desenvolver aí as habilidades socioemocionais, desenvolver a questão comportamental. Isso é muito importante, tá? Se der também acompanhamento psicopedagógico. Por quê? As escolas, e gente, isso aqui eu não tô falando mal de escola, tá? É uma coisa que a gente precisa rever. Eu sou pedagoga, é a minha formação primeira, né? É a minha formação de base para isso aqui que eu faço hoje. Mas, infelizmente, ninguém aprende a estudar. Hoje em dia, a gente tem a neurociência mostrando pra gente estratégias de estudo, estratégias de como que a gente aprende melhor, estratégias para ser usada, mas ninguém para dentro de sala de aula e fala assim, olha, como é que você estuda? Como que você estuda para uma prova? Como que você, né? Existem práticas que a gente pode trazer. O TDAH, se ele tem dificuldade de organização, ele vai ter muita dificuldade em parar para estudar. E quem faz isso? Quem ensina a estudar? A psicopedagoga. Então, é importante a gente pensar o quê? Existem coisas que podem vir junto com o TDAH que vão atrapalhar no processo de aprendizagem, mas
ter dificuldade escolar, e aí eu parei para pensar em como que eu ia falar isso aqui, né, para ficar bem claro. Ter dificuldade escolar não é um dos critérios para a gente avaliar hipótese de TDAH. Para bater o martelo se tem TDAH ou não, não precisa ter dificuldade na escola. Isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem muitas crianças que estão deixando de ser diagnosticadas porque não têm dificuldade na escola. Então vamos tomar muito cuidado com isso, tá? Se a sua criança, se o seu adolescente tem dificuldade na escola, precisa encontrar aonde está a raiz disso e precisa trabalhar, precisa tratar essa questão. Não é só a medicação que vai ajudar nesse processo. A medicação, ela é necessária? Sim, se o médico falou que precisa usar a medicação, ela é necessária. Mas não é só ela que vai dar conta dos sintomas do TDAH, tá? Ela vai dar conta de alguns dos sintomas, mas se a criança tem dificuldade de aprendizado, se o adolescente não consegue se organizar para estudar, não consegue fazer rotina, se tem ansiedade, se tem a questão comportamental, socioemocional, precisa buscar ajuda específica para isso, ok? Então, aqui eu quis trazer que TDAH vai ter dificuldade na escola? Não necessariamente. O TDAH pode trazer algumas coisas junto com ele que vão acarretar nessa dificuldade aí, tá? Então eu preciso ficar de olho, eu preciso conhecer o TDAH, conhecer o que é o TDAH, saber os sintomas, saber quais comportamentos são esperados, quais não são esperados, para daí agir em cima disso, ok? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que é mãe de TDAH, que você tenha entendido um pouquinho mais sobre como que esse transtorno acontece aí na vida da sua criança, do seu adolescente. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente vai caminhando junto, ok? Se tiver também qualquer outra coisa para perguntar, manda aqui, manda lá no Instagram, no direct. E se você é mãe de uma criança com TDAH, de um adolescente com TDAH, você quer aprender mais, você quer saber conteúdos que eu só mando ali, entra para o meu grupo do WhatsApp, vou deixar aqui na descrição do vídeo, só clicar ali no link que você vai estar lá. Lá a gente trabalha, a gente traz conteúdos, traz dicas e é para você que é mãe de TDAH, ok? Sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga especialista em TDAH. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve aqui, tem vídeo novo toda semana. Já deixa seu like, já deixa seu comentário e compartilha com aquela pessoa que você pensou assim, nossa, essa pessoa precisa saber disso, ok? Vamos juntas!